para mais um episódio aqui do nosso quadro Dissecando a Obra, né? Do nosso canal, da nossa página Domine a Sua Obra. Nesse quadro, eu trago aqui um tema que vocês escolhem, né? Normalmente vocês me mandam ali, a maior parte das vezes o pessoal me manda por direct no Instagram, aqui no YouTube, enfim, pode jogar nos comentários aqui embaixo, que daí eu vou trazendo os temas para vocês. Basicamente, são temas de prática de obras que eu trago aqui de uma forma mais aprofundada, por isso que o nome do quadro em si se chama Dissecando a Obra, beleza? Então a gente pega um tema específico e aprofunda a respeito dele, mais voltado realmente para a prática de obras. Hoje, escolhido aí por um dos nossos inscritos, cobrimento da armadura, gente. Meu interfone está tocando e eu estou sozinha em casa. Ai, gente, coisa que só acontece quando você faz as coisas ao vivo, né? Cobrimento da armadura nada mais é que o espaço entre a armadura e a sua forma, no momento que você for executar esse elemento estrutural em si, se for uma viga, se for um pilar, enfim. É aquele espacinho que o nosso engenheiro calculista previu para que a gente deixasse ali, que fosse a capinha da nossa armação em si. Porque senão a armação ficaria totalmente colada, vamos dizer assim, se a gente colaria a forma totalmente na nossa armadura e ela ficaria exposta, né? Então, para não expor a nossa armadura às intempéries, né, à atmosfera em si, e todos os agravantes, o que acontece? A gente tem que ter essa área, né? Esse pedacinho ali de concreto em si, para fazer essa capa, essa proteção. Então, basicamente, né, o cobrimento da nossa armadura, ela serve justamente para isso, para afastar os contaminantes da nossa armadura e diminuir a possibilidade, então, de corrosão da nossa armadura e, portanto, diminuir futuramente aí a resistência do nosso elemento estrutural. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, eu vejo que o pessoal erra muito, é que o cobrimento da armadura, ele não é sempre o mesmo. Tem gente que acha que porque, eu comprei lá no saquinho, tem um monte desse tamanho aqui, pronto, de espaçador, já vou explicar a respeito dos espaçadores. Enfim, é tudo 25 milímetros, não preciso me preocupar. E não é bem assim. O cobrimento da armadura, ele é projetado, ele depende da classe de agressividade do meio ambiente, tá? Que se encontra essa obra, essa edificação em si. Se ela tem um contato direto com maresia, com produtos químicos, com produtos abrasivos aí que podem piorar essa corrosão. Então não é simplesmente, litoral de um jeito, interior de outro. Então tem realmente aí 4 classes de acordo com a 6118 que a gente precisa prestar atenção pra gente ter essa noção, né, que o nosso querido engenheiro calculista, ele vai lá com todo o carinho do mundo, calcula o tamanho certinho e daí vai o RT de obra, né, nós aí RTs de execução, e simplesmente compra lá um espaçador padrão e coloca todos os elementos estruturais com o mesmo espaçador em qualquer lugar do Brasil. E não é assim. Cada elemento estrutural tem o seu tamanho de cobrimento, os elementos estruturais em si, eu vou trazer aqui a tabela para vocês, da 6118, e dependendo da classe, né, de agressão ambiental que você tem do ambiente que vai ser executada essa obra, também existe essa diferença. Primeiro eu vou trazer aqui um resumo bem básico do que seriam essas 4 classes, e eu vou falar para vocês os tamanhos de cobrimento da armadura que a 6118 traz para nós em relação a essas classes de agressividade ambiental. Classe de agressividade ambiental número 1 é a mais fraquinha, que as estruturas elas estão expostas, né, uma atmosfera aí considerada mais limpinha, né, vamos dizer assim, não tem chuva ácida, não tem tanto gás carbônico, não tem tanta movimentação, né, de carro, automóveis e sim de cidades, né, não são em grandes centros, então são locais mais afastados do litoral, não tem esse contato ali próximo, então, né, da maresia, né, da atmosfera aí com litorânea realmente, né, próximo ao mar, enfim. Normalmente são aí pequenos centros, né, locais ali, uma característica mais rural. Onde eu estou neste momento, partindo do princípio de como foi projetado e como foi requisitado pelo meu engenheiro calculista nas minhas obras, a classificação do local onde eu estou é essa classificação mais fraca. E eu já vou te mostrar aí pra vocês. Não vou mostrar, vou conversar com vocês a respeito da tabela da 6118, desses tamanhos, né, de cobrimento que a gente precisa garantir dentro de obra. No caso daqui da cidade onde eu estou, que é no interior de Minas Gerais, então Minas, né, mar, Cadê você? Não temos. Então, nós estamos longe aí do litoral e é uma cidade um pouco menor. Em volta daqui tem bastante fazenda, então ela acaba se enquadrando aí nessa classificação 1. A classificação 2, que é a moderada, seriam mais centros, né, de cidades aí que tem maior número de automóveis, que já tem uma incidência aí de chuvas ácidas, que tem bastante gás carbônico, né, algumas indústrias, enfim, também enquadra nesse... Indústria não, desculpa, gente, no moderado é mais ambientes aí de cidade, realmente. O 3, a classificação de agressividade ambiental,
3, daí que entraria já as indústrias também. Então, indústrias e locais com litoral, com maresia, enfim. Porque as cidades ali litorâneas, só para vocês terem noção, por conta da atuação da maresia, ela tem uma velocidade de corrosão das armaduras de 30 a 40 vezes maior do que de um local de classificação fraca, né? De classificação 1, de agressividade ambiental de classificação 1. Então já é um local ali que a gente tem que tomar uma maior atenção e que o cobrimento, né, da armadura, vocês vão ver já em relação à tabela, ele já é um pouco maior. E nós temos outra classe, né, de agressividade ambiental, que é a classe 4, que ela é muito forte, né? Então são as estruturas que estão lá em locais muito úmidos, dentro de indústria, né, que estão ali diretamente expostas a produtos químicos, que estão em contato direto com a água do mar. Então, por exemplo, aquelas obras, né, que são ali feitas bem coladinha ali da praia, que realmente a onda consegue pegar nessa estrutura. Então essa é considerada aí de classificação de agressividade 4. O engenheiro tá falando que já condenou uma obra que ficou exposta às vigotas de uma obra em frente ao mar. Já imagino, né? Meu Deus do céu, é bem complicado de construir, né, perto da praia. Então, dentro da classificação, né, de agressividade ambiental e dentro da norma 6118, nós temos a tabela 7.2, para depois, se vocês quiserem dar uma olhada, ela traz esses tamanhos mínimos de cobrimento para que a gente preste atenção. Então, não é tudo igual. Aqui a classificação 1, a viga e pilar é 25 milímetros, então eu coloco para tudo 25 milímetros. Para a laje também, para a estaca que vai debaixo do solo também, não é assim. Classe de agressividade ambiental número 1. Normalmente, para as estruturas de concreto armado que não são protendidas, quando a armadura ela não é ativa, não é protendida, a laje ela vai precisar de um espaçamento de cobrimento aí da armadura de 2 centímetros, de 20 milímetros. Já as vigas e pilares de 25 milímetros e os elementos estruturais que estão ali em contato diretamente com o solo, por exemplo, as estacas, os blocos, as baldrames, enfim, de 3 centímetros. Portanto, na sua obra, na classificação 1 aí, por exemplo, né, que é onde eu tô agora, eu tenho 3 tipos de espaçamento dentro da minha obra em si. Então, na laje vai ser uma, nas vigas e pilares vai ser outra, no meu estaqueamento ali vai ser outro. Não é tudo igual. O que eu vejo aí de maior erro comum dentro das obras é acreditar que o cobrimento é exatamente igual para tudo, que não é. Tá bom? Na classe de agressividade ambiental número 2, por exemplo, as lajes elas já vão precisar de um cobrimento de armadura um pouquinho maior, de 25 milímetros. Vigas e pilares, 30 milímetros, né, 3 centímetros. Elementos estruturais em contato diretamente com o solo, já pode ser 30 milímetros também. Para concreto protendido, ele normalmente tende a ter um cobrimento um pouco maior, tá? Ele precisa de um cobrimento um pouco maior. A armação ativa, ela precisa aí de um cobrimento, uma proteção com um cobrimento um pouco maior. Eu vou trazer aqui só mais questão em relação a concreto armado com a armação passiva, beleza? Classe de agressividade ambiental número 3, então que seria aquela que já está dentro dos ambientes de litorais, né? Então, cidades litorâneas, enfim, que já tem essa maresia atuando nessa estrutura aí. A laje, a gente precisa de um cobrimento ali da armadura de 35 milímetros, nas vigas e pilares de 40 milímetros, nas estruturas dos elementos estruturais em contato diretamente com o solo de 40 milímetros. Já na grau 4, então são dentro da indústria ali com contato direto com produtos químicos abrasivos ou com contato direto, né, que nem o nosso colega trouxe aqui, diretamente ali com a água do mar, tem que ter um cobrimento bem grande, tá? Então, para laje, 45 milímetros, então 4,5 centímetros. Para viga e pilar, 5 centímetros. Para estruturas aí em contato diretamente com o solo, então 5 centímetros também. Então é bem diferente se for ver da classificação da onde eu estou, né? Que na laje eu preciso de um cobrimento de 20 milímetros. Já o nosso colega que tá lá, vamos dizer que essa obra aí que ele trouxe, que tem esse contato diretamente com a água do mar em si, né? A água do mar está em contato com a estrutura, precisa de um cobrimento de laje aí de 4,5 centímetros. Então, realmente, é bastante diferente. Existe uma diferença muito grande, então, tanto na região onde você está, no local onde você está, quanto ao elemento estrutural a ser concretado, né, a ser estruturado aí dentro da sua obra. Então a gente não simplesmente escolhe lá o que a gente quer ou lê lá no projeto, pediu 20 milímetros aqui na laje, então põe 20 para tudo. Não é assim. Então o maior erro que eu vejo aí em execução de obra seria basicamente essa parte de padronizar o cobrimento da armadura na obra, para ficar mais fácil, para comprar só um tipo de espaçador, aquela coiseira toda. Então não, existem diferenças. Como é que a gente garante esse cobrimento, né? Muita gente me pergunta, mas tem vários tamanhos, né, de cobrimento aí para cada tipo de elemento estrutural, como é que eu vou garantir isso dentro da minha obra?
com um negócio muito tecnológico, dificílimo de ser usado, chamado espaçador. Tá, gente? Espaçador, ele pode ser feito de argamassa, pode ser feito de concreto, mas eu até não recomendo fazer dessa forma, tá? Porque pode causar vários errinhos. Já o espaçador que já vem de fábrica com o tamanho certo, que é o de plástico, por exemplo, mesmo com esse espaçador pode dar errinho, imagina com esses que a gente fabrica dentro de obra. Então, Maria, como assim? Que espaçador fabricado dentro de obra? Tem gente, por exemplo, que faz com argamassa ou com concreto, com um fundinho de copinho plástico, por exemplo. Você pega um monte de copinho plástico de café, aqueles menorzinhos assim, mede lá, por exemplo, vamos dizer que seja um cobrimento que a gente precisa ali das vigas e pilares, que nem aqui no meu caso é de 25 milímetros, são 2,5 cm, mede lá 2,5 cm, vai riscando nos fundinhos dos copinhos de café, joga concreto, joga a massa ali, coloca uns ferrinhos assim ali dentro para quando secar, esse ferrinho conseguir abraçar a armação. E pronto, tem um espaçador feito em obra. É funcional? É. Só que eu acho assim, mão de obra que você vai ter que dispor para estar ali fazendo esses espaçadorzinhos dentro de obra, e tudo que é manufaturado pode ter um erro maior do que aquilo que é fabricado, né? Então eu prefiro realmente comprar, porque é algo muito simples. Então aqui eu trouxe exemplo para vocês, ó. Esse é de 3 centímetros de comprimento e esse é de 2,5. Quando a gente olha um do lado do outro, a gente vê bastante diferença, né? Mas quando a gente coloca ele na armação, ó, vou colocar aqui no centro, a gente vê pouquinha diferença, que realmente é meio centímetro, né, gente? Se for ver. O que eu vejo, às vezes, as pessoas falando, 2,5, 3 é quase a mesma coisa, põe tudo com 2,5 e não vai dar nada. E dá, né, gente? Porque o cobrimento ali da nossa armadura foi projetado para isso, tem norma para isso, tá tudo lá certinho, não tem por que não colocar, sabe? Não vai dar mais trabalho, não vai gastar um absurdo a mais de concreto, não vai fazer sua obra ficar mais cara, não vai ter que, sei lá, fazer um treinamento da sua mão de obra para poder utilizar isso daqui, então não tem por que não usar espaçador. Pelo amor de Deus, o que eu mais vejo por aí em obra é a não utilização do espaçador, e daí eu pergunto, né, para essas pessoas que não utilizam espaçador dentro de obra, como é que você vai garantir esse cobrimento da sua armação? Porque, por exemplo, temos nossa viguinha aqui, temos um berço da viga. Coloquei a viga aqui, como é que eu tô garantindo o cobrimento aqui, ó, da base da nossa viga, do berço da viga aqui embaixo, né? Como é que eu faço isso? Não tem como. Então, colocando os espaçadores, realmente a gente consegue ter esse controle maior, né, de que realmente a nossa armadura vai ter esse cobrimento, tamanha importância, né, que vai fazer a proteção aí da nossa armadura, né? Eu queria trazer aqui alguns erros comuns de execução disso e algumas perguntas que já me fizeram em relação a como executar, como montar, né, o espaçador, e algumas dúvidas aí que já surgiram e que já me perguntaram. Então, o erro principal que eu falei aqui pra vocês, né, é não usar o espaçador, né? Então, não tem como garantir o cobrimento se você não tiver tendo esse controle. Comprar todos do mesmo também não, a gente já viu por quê. Existem classes, né, de agressividade ambiental diferente. No próprio elemento estrutural, né, se for diferente, a gente já tem que ter dimensões diferentes, então, né, não tem por que comprar todos do mesmo. Colocar de forma muito aleatória na peça. Isso eu vejo também o pessoal fazendo. Pus um espaçador aqui, daqui a pouco põe um lá, aí fica aquela coisa meio desconjuntada, sabe? Então, acaba que o espaçador, às vezes, não ajuda a sua viga, o seu pilar, né, o seu elemento estrutural. Às vezes, ele fica até, ajuda a torcer dentro da sua viga ali a armação, né, a armadura desse elemento estrutural. Não tem que colocar de modo aleatório, né? Maria, existe alguma norma para eu saber de quantos em quantos estribos eu coloco, enfim? Não tem uma regra assim estabelecida, certa, bonitinha, para você saber de quanto em quanto espaçamento na sua viga, etc., você coloca espaçador. Mas eu falo que é uma questão muito de bom senso. Olha para sua viga ali dentro, sabe? Tem muita viga que é aquela coisa gigantesca. Se você colocar um aqui e um lá, você olha para ela vai estar inteira torta. Então, assim, o espaçador, ele é excelente, inclusive, para ajudar a gente centralizar a nossa armação dentro da forma, a garantir o cobrimento e a alinhar essa armação ali dentro, sabe? Deixar ela realmente aprumada, certinha, dentro da sua forma em si, pra gente garantir esse elemento estrutural que foi projetado. Que a nossa função como RT de execução é catar o projeto e falar assim, ó, do projeto vai ser executado isso daqui. Então não adianta a gente ignorar a área de cobrimento, né, da armadura, não adianta a gente ignorar, né, o prumo da nossa armação, não adianta a gente ignorar o alinhamento, a excentricidade, enfim, a gente tem que garantir tudo
tudo isso dentro de obra, e uma das formas que eu acho que é mais simples, né, de conseguir, né, fazer com que a armação realmente esteja ali centralizadinha dentro da forma, são com os espaçadores. E quando eu falo de questão de bom senso, é justamente você olha para dentro da forma, olha lá dentro, tipo, eu pus um aqui embaixo e pus um aqui em cima. Você olha lá, o seu pilar tá meio troncho. Então, peraí, né? Vamos abrir esse troço, vamos colocar mais espaçadores aí. Dependendo da viga, eu coloco, por exemplo, a cada 4 estribos, coloco lá nos 4 cantos dessa viga em si ali da armadura, para poder realmente garantir que ela esteja bonitinha. Outro problema também para não garantir o cobrimento, não fazer a limpeza do fundo das formas, sabe? Principalmente quando é forma de viga e você está utilizando EPS como preenchimento, né? A gente conversou bastante em relação à aula de bicheira, né? Que a gente falou aqui na semana passada, que pode causar as bicheiras, inclusive, é não fazer a limpeza das suas formas antes de começar a concretar. Então, no momento que for molhar as formas, que a gente tem que molhar as formas antes de concretar, dá uma olhada para ver se não ficou um bolo ali de EPS junto, porque daí você vai acabar gerando bicheira, portanto, você está tirando aí o cobrimento da sua peça. Ou se tem algum pedaço de sarrafo, alguma coisa, você pode estar desalinhando a sua armadura ali dentro, né? E torcendo a sua armadura ali dentro da forma e não garantindo essa qualidade, tá? Então, esse seria um dos pontos aí que a gente precisa prestar atenção no momento de executar também. Então, colocar de uma forma muito aleatória na armadura não funciona. Conta aí, por exemplo, de 4 em 4 estribos, se eu coloquei nos 4 cantos, deu certo. Vou testar aqui de 5 em 5 espaçamentos de estribo, colocar nos 4 cantos para ver se ela não torceu. Não torceu? Tá ok? Tá bonitinha? Tá aprumada? Tá com o espaçamento certo ali do cobrimento? Pronto! É questão de bom senso mesmo, olhar para dentro da forma, é conferir isso daí. Quando eu falo que não existe conferência de estrutura por amostragem, é justamente essa parte também. A gente tem que olhar todos os pilares, todas as vigas. Maria, mas eu tô numa edificação de 100 e não sei quantos pilares por pavimento, beleza? Provavelmente não é só você que esteja ali à frente dessa obra. Então, junta a galera, vamos lá, eu vou ficar responsável do pilar 1 ao 30, você do 31 ao, 60 e assim vai, para realmente não ser uma inspeção por amostragem, tá? Quando se diz estrutura dentro de obra, não existe inspeção para amostragem, a gente realmente tem que olhar tudo nessas fases. Se a forma está ali bem estruturada para não abrir durante a concretagem, se a gente está com todos os nossos passadores ali para realmente garantir esse cobrimento, alinhamento, prumo dessa armadura ali dentro do nosso pilar em si. Então vamos lá, vamos para algumas perguntas que já me fizeram em relação a cobrimento, em relação a espaçador dentro de obra. A utilização do espaçador de plástico, que vai ser preso na estrutura, vai diminuir a resistência do meu pilar, da minha viga? Não. O que vai diminuir a resistência do seu pilar, da sua viga, é seu pilar ficar torto, se sua armação colar na forma, se desaprumar. É muito melhor, né, que você garanta ali o cobrimento do seu concreto. E hoje, gente, é um pedacinho ali de coisa que você vai tirar de concreto, do seu pilar, da sua viga em si, para realmente garantir que não tem esses problemas. Então, as vantagens são infinitas para a desvantagem, que seria alterar a resistência desse pilar. Não vai alterar a resistência por conta de pedacinhos, né, de plásticos aí, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Óbvio que você não precisa colocar em todos os estribos, né? Não tem porquê, é aquela questão do bom senso, né? Não precisa nem gastar tempo, nem gastar dinheiro com o espaçador, nem gastar, enfim, você botar em todos os estribos do seu pilar, da sua viga em si, se você for espaçando um pouquinho e conseguir ver ali dentro que realmente ele está aprumado, ele está alinhado, está garantindo o cobrimento. Então é uma questão de bom senso também. Existem alguns tipos de espaçadores diferentes, por exemplo, eu trouxe aqui um diferentinho, que normalmente a gente utiliza esse daqui para estacas. Quer ver, ó? Deixa eu colocar isso aqui numa caneta. Pronto, eu coloquei o espaçador para você ver, né? É muito difícil pôr, né? Simplesmente encaixar. Esse daqui, ele não roda. Se eu passar a mão aqui, ele não vai rodar. Ele simplesmente prende na estrutura. Esse tipo de espaçador aqui, ele roda. Então, é o tipo de espaçador que ele ajuda você a deslizar a armadura para dentro da sua forma. Normalmente eu gosto de usar esse tipo de espaçador de rodinha aqui para, por exemplo, estaqueamento. Então você vai colocar lá a armadura das suas estacas na terra, então ele vai te ajudando a rodar, que eu já vi também de erro, as pessoas colocarem nesse sentido. Não vai te ajudar a colocar a armadura. Se a sua estaca ela tá descendo, você tem que colocar nos estribos nesse sentido. Não adianta você colocar o espaçador assim, que ele não vai te ajudar, né? Vai acabar até dificultando um pouco aí você colocar essa armadura ali para dentro do solo. Em relação a esse que ele é fixo, ó, ele não roda,
não existe diferença. Então vamos dizer que seja essa armadura aqui vertical e não os estribos. Você pode tanto botar aqui quanto botar nos estribos, que você vai estar garantindo o cobrimento. Agora, se você vai fazer um estaqueamento e quer que o seu espaçador te ajude a colocar, né, a deslizar essa armação dentro ali do buraquinho que você fez da sua estaca, então você tem que colocá-la na direção correta. Então, nesse caso aqui, desse tipo de espaçador, você teria uma posição correta para colocar, né? Se é vertical, se é horizontal. Outra pergunta que já me fizeram, eu coloquei os espaçadores lá dentro do meu concreto e depois de concretar, eu preciso tirar esses espaçadores? E a resposta é não, gente. O espaçador ele vai fazer parte da sua estrutura ali, bonitinho. Ele não vai diminuir, né, como eu já tinha dito antes, não vai diminuir a resistência do seu pilar, da sua viga, da sua laje, enfim, por ele existir ali. Então não se preocupe quanto a isso. Simplesmente coloca o seu espaçador ali, não se preocupe. Ele vai fazer parte ali da sua estrutura. Ele tá fazendo a funçãozinha dele, que é aprumar, que é alinhar, que é garantir o cobrimento. Teve gente que já me perguntou também: Maria, beleza, na sua construtora vocês fazem prédios residenciais de alto padrão, etc. Tô aqui na minha obra de casa, é obra menor, é obra pequena, preciso usar espaçador, preciso garantir realmente cobrimento? E sim, né, gente? Então, assim, a minha pergunta para essas pessoas sempre é: tem estrutura de concreto armado na sua obra? Se tem estrutura de concreto armado na sua obra, então você precisa garantir o cobrimento, e uma forma simples de garantir o cobrimento é justamente com o espaçador. Aqui, ó, minha armação tá laranja. Eu tenho que trocar? Comprei minha armação, veio pra mim e tá tudo laranja. Eu sou chata, eu mando trocar. Já que eu estou comprando um produto, eu sou a cliente, né, vamos dizer assim, eu não vou aceitar que venha essa armação aí manchada, né, que já esteja aí num processo, nem que seja simples aí de corrosão, então que ele esteja laranjinha aí, eu não vou aceitar dentro da minha obra. Agora, se foi por conta, você trouxe para sua obra, armazenou de forma incorreta e ele acabou ficando laranja, o que você tem que observar? Ele sai com escova de aço? Se sair com escova de aço, com uma limpeza assim, se for bem superficial, não tem problema, tá? Só fazer a limpeza que você pode utilizar esse aço normalmente na sua obra. Agora, se ele começar a perder dimensão, né, com o paquímetro, você consegue medir isso. Se ele começar a perder diâmetro, perder dimensão, aí é um problema. Então, vamos prezar aí por um bom armazenamento desse material na sua obra. Como é que eu armazeno direitinho a minha armação dentro da minha obra? Descolando do solo, primeiramente, que eu vejo que, como são barras, né, grandes, né, de muitos metros, o que o pessoal faz normalmente? Pega um cantinho da obra, lá no cantinho do lado do muro, etc., coloca tudo no mesmo bolo, encostado diretamente no solo. Não podemos fazer isso porque rapidinho ela vai acabar ficando laranja, tá, gente? Então, mesmo que ela venha bonitinha aí do seu fornecedor, ela vai acabar ficando laranja por conta desse mau armazenamento da sua armadura. Então, primeiro ponto, afastar do solo. Como que eu faço isso? Você pode ir colocando tábuas assim, enfileiradinhas uma do lado da outra, e para colocar a sua armação por cima, tá? Não precisa suspender ela demais. Não, é simplesmente desencostar do solo, para você tirar, para não essa umidade do solo em si não atingir assim a sua armadura. Outro ponto que eu acho bastante importante nessa questão de armazenamento da armadura é a gente separar por bitola. Isso aqui não tem nada a ver assim com o nosso cobrimento, enfim, mas já que a gente tá falando de armazenamento, né, que a pessoa perguntou em relação à armação que ficou laranja, por que eu falo sempre pra gente separar por bitola? Aumentar a produtividade dentro da sua obra. Por quê? Se você coloca lá todo tipo de bitola no mesmo bolo, você concorda comigo? Se o seu armador estiver precisando lá de estribo de 5 milímetros e ele não tá achando essas bitolas, porque tem que ficar, joga a armação pra cá, joga a armação pra lá, sabe? E principalmente início de obra, que daí o volume de aço é maior, o que ele vai fazer? E eu faria também no lugar dele, tá? Não estou julgando a pessoa. Ele vai olhar pra você e vai falar: olha, eu não achei de 5 milímetros, vou pedir mais. Tá? E pode ser que tinha essa armação, essa bitola ali na sua obra, mas por conta do desleixo, vamos dizer assim, dessa não separação ali por bitolas da sua armação, por ser um material pesado, de difícil manusear dele ali em si, dentro de obra, ele é difícil, acaba que a pessoa não encontrando, ela acaba pedindo mais. E daí você acaba comprando a armação que você não precisava, e daí se tiver armazenado errado, você pode até, né, começar ter esse processo de corrosão, enfim. Então, separar por bitola, tirar do solo, né, não precisa suspender, uma tabuinha ali de distância tá ótimo. E se você mora numa região que chove bastante, cobrir com lona, tá, gente? Não precisa estar debaixo, vou fazer um galpão para guardar minha armação.
Não tem necessidade, né? A não ser que você mora, sei lá, em Belém, que chove todo dia. Mas mesmo assim, não precisa você fazer algo extraordinário também, sabe? As pessoas têm, às vezes, essa impressão de que para você ter um bom armazenamento na sua obra, você precisa gastar. E não tem necessidade de gastar. Você com pouco material, com pouco custo, com pouca mão de obra, você consegue realmente fazer o armazenamento correto do seu material dentro da sua obra, garantindo a qualidade desse seu material. E também, né, garantindo a qualidade do nosso material, a gente acaba, no fim das contas, né, ajudando a garantir a qualidade da nossa estrutura. Então, armazene aí da forma correta a sua armadura, para não ter esse problema com corrosão, deixar ele laranjinha, beleza? Então, a pessoa que fez a pergunta em relação à armação laranja seria nesse sentido. Em que construtora eu trabalho? Eu trabalho na minha construtora, a Opel Construtora. Eu sou sócia da construtora em si. E é isso, né, gente? Então, vamos fechar? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só conversar comigo. Eu atendo mais rápido, né, mais facilmente aí pelo Instagram. Então, se vocês não me seguem ainda nas outras redes sociais, me sigam, tá? Eu tô também presente no Facebook, no Instagram. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. E espero vocês para o próximo episódio aí do nosso quadro Dissecando a Obra. Se você quer um tema específico para eu trazer por aqui, só deixar nos comentários do vídeo em si ou mandar para mim por direct lá no Instagram, beleza? Combinado? Um beijão para vocês e até a próxima!